Bom, Ed Merckx a Tom Boonen. O que não falta é ciclista belga campeão. Para saber que diabo esses caras têm na água, eu vim conversar com o maior especialista em ciclismo belga, Fernando Blanc. Fernando, prazer ter você aqui. Prazer é meu. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: por que o ciclismo belga, os belgas são tão fortes no ciclismo? É uma questão de povo, é uma questão de mentalidade, é uma questão de desenvolvimento no esporte? Por que é um país que revela tanto, e tanto ciclista bom e tanto ciclista campeão? Pois é, uma ótima pergunta essa. A última das coisas é a questão esportiva, sabia? Uhum. Ciclista é um campeão esportivo. A última coisa que explica por que os belgas são esportistas tão campeões no ciclismo é o esporte. Eu acredito piamente que é uma questão histórico-sociológica. Porque assim, eu sempre digo que o ciclismo é um esporte de gente que sofre, que sabe sofrer, que gosta de sofrer. E o norte da Europa, aquela região do norte da França, a Bélgica, que é um pequenininho, que está incrustado ali no norte, e aquele pedacinho da Holanda, eles são países, são trechos da Europa que estão açoitados pelo vento do Mar do Norte. Muito vento. Então é uma vida sofrida por isso. A chuva que cai naquela região é fora do normal. Antes do aquecimento global, porque hoje eu não sei o dado, mas há 20 anos se falava que na Bélgica chovia 250 dias por ano. Nossa! 250 dias por ano e vento 360, né? Como a Bélgica é um país artificial, foi criado em 1821, se eu não estou enganado, porque a Bélgica está num terreno que fica entre a Holanda e a França. E a Holanda era dominada pela Espanha. Então tinha muita guerra entre França e Espanha naquele terreno. Então teve um acordo, um tratado internacional que criou a Bélgica. Por isso que metade da Bélgica fala francês, que são os valons, e metade da Bélgica fala holandês, que são os flamengos. Bom, ela foi ganhar dinheiro, foi se tornar um país rico muito depois. Então, a população mais pobre daquela região, mais pobre que os holandeses, mais pobre que os franceses, mais pobre que os alemães, o que eles iam trabalhar? Iam trabalhar em mina de carvão, iam trabalhar na agricultura, de sol a sol, debaixo de chuva e com muito vento. Por que ciclista bom é ciclista de país, é de região sofrida? Porque o cara sai da mina de carvão e vai pedalar 200 km, é muito melhor. O cara trabalha 12 horas na agricultura, é muito melhor ficar subindo o Kemmelberg, o muro, o Capelmur, essas coisas. Então, o que aconteceu? A Bélgica, mais do que qualquer outro país, tinha o relevo difícil, aquelas subidinhas horrorosas, íngremes, o vento mais forte do mundo, a chuva mais presente do mundo e as piores profissões. Um cenário perfeito. Perfeito. Gente sofrida, gente sem grana, que saía da mina, saía da fazenda. Aliás, saía não, porque eles iam pedalando de casa até a mina. Saíam pedalando de casa até uma fazenda. Rapaz, eu vou correr de bicicleta, porque no mínimo eu vou ser o herói da minha vila. Tudo mora em vilazinhas pequenininhas, de 10 mil habitantes, 5 mil habitantes. Não é que nem aqui, né? Esse conceito de cidade grande. E é por isso que os belgas logo se transformaram em heróis nacionais. E quando o sujeito que tem uma vida sofrida, trabalha num emprego horroroso, de repente ele vai para o esporte, se torna um herói nacional, ou mesmo um herói na sua vila, ele vai se dedicar em dobro para aquilo. Então eu sempre achei, essa é uma teoria toda minha particular, que o ciclista belga se dedica mais do que o ciclista de qualquer outro país. Ele treina mais, ele sofre mais e num ambiente pior. E não só o ciclista belga, porque os profissionais de ciclismo belga também são muito requisitados pelas equipes do ciclismo da Europa inteira. O Lens, quando foi montar a equipe dele, o destaque era todo belga. E não era por acaso, é justamente essa teoria dele de que os belgas fazem mais do que qualquer outro.
Aí, então vamos lá, nós estamos falando de 1913, 1920 e tal. Quando nós estamos nos anos 2000, a gente está falando que a Bélgica criou o quê? Uma cultura de ciclismo. O belga tem uma ética profissional de ciclista. É uma ética de mais treino, de mais sofrimento. A ética do staff de ciclismo é o cara que já nasce naquele contexto. Rapaz, tem uma foto do Greg Van Avermaet, que é o grande nome das provas de um dia hoje, desse tamanho, um toquinho de 5 anos de idade, no colo do pai, tirando foto com o Cipollini, com o Pantani, com o Lance Armstrong, com o Johan Museeuw, porque, ou seja, o meu pai me levava para ver corrida, e todos os pais levam todos os filhos para ver corrida. Então aquilo está no sangue, de forma como a gente não vê em outros lugares. O pessoal fala, pô, como é que você sabe tanta coisa? Eu falei, você sei porque eu leio, né? Coisa rara hoje em dia. Mas eu sou de outra geração, né? Desde 78 colecionando a revista livro, DVD, VHS e tal. Olha esse aqui do Ed Merckx, olha que bacana. Capa dura. Esse livro, uma das coisas mais surpreendentes, Marcelo, é o Ed Merckx confessando que ele sempre foi muito inseguro. Imagine se ele fosse valente. Valente, né? Isso chega a ser hilário. É cômico, né? O cara dizia que atacava muito porque ele era muito inseguro. Esse livro que bárbaro, olha, o martelo belga, né? Mostrando o sofrimento dos americanos indo para a Bélgica aprender a correr de bicicleta. E o melhor lugar para aprender é lá, porque é o ambiente mais difícil, né? Entendi, ser durões. Ah, sim, lá gente suave não sobrevive, né? Isso aqui eu fui assistir a Volta da Bélgica de 89. Isso aqui é o programa da corrida, né? Mostrando etapa por etapa, os principais favoritos. Isso é distribuído. Um souvenir, mas assim, você tá lá assistindo, os caras passam entregando, sabe? Que legal. E aí foi, acho que talvez a primeira grande vitória do Johan Museeuw. Eu assisti ele ao vivo ganhar o sprint no Leuven. Isso é legal. Conheci tanta gente famosa aí, rapaz, conversando, tirando foto e tal. Porque é algo tão distante do nosso dia a dia que quando a gente tem acesso, assusta um pouco, né? Transformador. Eu arrumei até uma namorada lá. Quando é que a gente vai ver um outro belga brilhar em Grand Tour? Rapaz, isso aí não tá visível ainda. Porque clássicas a gente tem... Ao contrário, né? Quando a gente vai deixar de ver belgas brilhando nas clássicas? Agora os Grand Tours não tem ainda no horizonte. No horizonte, né? Não. Você sabe que eles... Vamos lá, quem foram os grandes ciclistas belgas de Grand Tour, né? Ed Merckx é um fenômeno fora de qualquer padrão, né? Ganhou 11 vezes, 5 Tours, 5 Giro, uma Vuelta. Mas antes dele, há 30 anos, o Ed Merckx ganhou o primeiro Tour dele em 69. Antes dele foi Sylvain Maes. Sylvain Maes ganhou 30 anos antes do Ed Merckx. Ninguém, foram 30 anos sem ninguém. Então o Canibal foi fora da curva até nesse aspecto. A Bélgica parou, né? Literalmente, assim, a recepção do Ed Merckx em Bruxelas é uma das fotos mais incríveis que existem, né? Porque tem uma praça em Bruxelas chamada Grand Place, que é um quadradão cercado por prédios medievais. Lá tinha 20 mil pessoas ali, e ele lá junto com o rei, ele e o rei, assim, dando tchau pra plateia, um negócio fora do normal aquilo. Em 69. Depois do Ed Merckx, ganhou o Lucien Van Impe em 76, quando o Merckx ainda corria, mas já estava declinante. E nunca mais. E nem no Giro de Itália, nem na Vuelta, nenhum belga. Agora vamos lá. A subida mais longa que você tem na Bélgica deve ter 4 km. No lado da Valônia. As clássicas. Tá bom, né? Um Grand Tour já. A La Redoute, essas subidas mais longas da Liège-Bastogne-Liège, 2 km, 3 km, tem uma de 4. Quando você vai no Tour de Flandres, é 1 km a maiorzinha. São duras que são inferno, de queimar o pulmão, né? Mas porra, correr 20 km no col
né? Não dá. Aí o cara, bem distintas. eu não sei, juro, você pega um Lucien Vanin, que era um cara de 1,67 m, eu acho, ganhou 6 vezes o Grande Prêmio da Montanha do Tour de France, 2 vezes o do Giro. Não sei como é que consegue nascer um cara desse naquele lugar, né? Que nunca andou nada em clássica nenhuma, mas no Tour de France era um fenômeno, né? Uhum. Agora, a Bélgica hoje tem um jovem que corre na Lotto, é Thierry, não é Boonen, né? Meu Deus, agora o nome dele, eu vou lembrar. Ele é um cara grande, ele tem 1,90 m quase, magrinho, e que anda bem em qualquer terreno, viu? Ele já foi terceiro no Omloop Het Nieuwsblad, no início da temporada. Acho que ele já fez top 5 no Tour de Flandres, o Ronde van Vlaanderen, como eu gosto de dizer, né? Que é o nome oficial da prova. Quando eu falo Ronde, é porque é o Tour de Flandres no idioma local. E eles estão querendo que ele vá correr Grand Tour. E vamos ver. A sensação que eu tenho hoje é que tem muita gente querendo correr Grand Tour como se fosse algo realmente simples. E é muito mais difícil você... Tipo, os caras capazes de ganhar um Grand Tour por do lado é um número muito menor do que os possíveis vencedores de uma clássica. Sempre foi assim. Não é? Sempre. Porque realmente é um ciclista que ele tem que ter habilidades muito específicas. Tem que subir bem, tem que ser bom no contrarrelógio e tal. Então ele tem que ser um mix de muita coisa para conseguir... São poucos os que estão no pelotão que tem realmente chance. Mas ultimamente eu tenho visto muita gente... não, quero liderar num Tour. Quero liderar no Tour, Não acha que tem vontade demais para capacidade de menos nesse aspecto, assim? Olha, é assim, a principal característica, eu acho, de um ciclista de Grand Tour, e que aí se difere radicalmente de um ciclista de prova de um dia, é a capacidade de recuperação. Sim. Porque uma prova de um dia, ela tem 280 km, 260 km, uma clássica monumento. O cara vai à morte, no dia seguinte pode ficar de cama, mas é um dia. Um dia. Rapaz, na montanha, se você tem um jour sans, né, como dizem os franceses, um dia sem, um dia morto, no dia seguinte você toma 14 minutos, acabou a tua volta. E acontece que quem ganha mais dinheiro é o líder de uma equipe de Grand Tour. Porque na maioria dos países, você ganhar uma etapa em Alpe d'Huez vale mais do que ganhar Paris-Roubaix, vale mais do que ganhar Liège-Bastogne-Liège. É capa de mídia. Enquanto que as clássicas, em muita mídia não funciona, não se entende. É bem colocado. É muito mais econômico do que outra coisa, sabe? As voltas ainda são mais midiáticas em termos de negócio do que as clássicas, apesar das clássicas serem muito mais ciclismo nesse sentido assim de ciclismo raiz. As clássicas são realmente, para quem ama ciclismo, ele sempre vai ter uma tendência a gostar de clássicas mais até do que GT. O cidadão normal, ele sabe que o Tour de France existe, mas não faz ideia que existe a Paris-Roubaix. É um negócio muito esquisito, né? Mesmo no nosso meio, hein? Você vê um monte de gente que está começando no esporte, ou mesmo que pratica, mas não liga muito, sabe que tem o Tour de France, mas assim, bom, e a Paris-Tour? Paris quem? Tour. Tem 110 anos essa corrida. Poxa. É uma construção de marca, né? É, construção de marca, excelente isso. Você não acha que hoje, apesar da gente ter mais tecnologia, da gente ter justamente esses avanços em treinamento, em medicina, de certa forma, o ciclismo hoje não é mais fácil do que antigamente? Por que essa pergunta? Se você pegar os grandes... As clássicas não mudaram tanto assim, porque as clássicas sempre vão ter mais de 200, 250 quilômetros. Aí você pega uma Paris-Roubaix, ela sempre vai ter os pavês e tal. Na sua essência, as alterações não são tão grandes. Mas um Grand Tour, antigamente você tinha etapas de 300 quilômetros, você tinha 220 quilômetros, isso em sequência. Hoje a gente não vê mais essa dureza nos GTs como se tinha antigamente, quando na verdade o entorno do esporte evoluiu de uma forma assustadora. A gente tem bike de 6 quilos, a gente tem
outra nutrição, outro tipo de treinamento. Você não acha que hoje a vida de um GC é ligeiramente mais tranquila do que na década de 60 ou até antes? Olha, a coisa mais fácil para eu te falar seria sim, até pela minha geração, né? E assim, mas eu faço um esforço danado para não ser saudosista, sabe? Então eu vou te dizer o seguinte: qual é o grande desafio? Tudo isso que você falou é verdade, mas por que eu não acho? Por que eu não acho que a vida seja mais fácil hoje, necessariamente? Por uma coisa chamada velocidade. Então, assim, ficou mais curto o Grand Tour, porque Ed Merckx ganhava a Tour de France de 4.500 km, 1.000 a mais do que tem hoje, com uma bicicleta que pesava 5 a mais do que a de hoje. E que ele pesava 5, 7 quilos mais do que ele pesaria hoje, com a nutrição atual. A pessoa pega aquele Ed Merckx, transplanta para o ambiente de hoje, o que esse homem ia andar? Ele ia ser obrigado a parar, segura ele aqui 5 minutos e depois ele larga. Fora da curva. Fora da curva em qualquer era. Pelé ia ser fora da curva hoje. Mas eu diria o seguinte, Marcelo: a velocidade que se pedala hoje, ela tem um componente de dificuldade muito grande, né? Eu vejo por mim, que pedalei naquela época e pedalo hoje. Hoje eu com 55, pedalo mais rápido do que pedalava aos 25, talvez, aos 35. Porque a bicicleta é muito melhor, a gente sabe mais, se alimenta melhor. E andar rápido é difícil. Aumenta o nível de estresse. Você tem que estar andando naquela velocidade absurda no meio de um monte de gente e tal. Obviamente os caras chegam muito mais inteiros hoje do que chegavam lá atrás. Sim. Isso talvez seja efeito. O cara chega, breca e se põe a falar. Naquela época era muito mais complicado. Mas, por outro lado, o pelotão era muito menor. Isso criava facilidades em relação a esse pelotão muito maior. Você sabe qual é a maior diferença do ciclismo de hoje para o dos anos 2000, dos anos 90, dos anos 80, dos anos 60 e dos anos 30? Não me arrisco a falar. Vou te falar uma que é bem fora da curva e que ninguém comenta. É o nível dos gregários. Antigamente, amigão, gregário era gregário. Ele era muito pior que os líderes. Eles corriam para as primeiras duas. Eu tinha parado para pensar nisso. Opa! Você não via gregário em última montanha, meu. Não tinha gregário na última montanha. Era o que fazia o ciclismo do passado ser mais divertido do que o do atual, é que na última montanha só tinha líder. Sensacional. E aí separava os melhores líderes dos piores líderes. E gregário, ó. Então tinha o líder que eles chamavam de water carrier, né? Que era o cara que carregava água. O papel dele era nos primeiros 100 km do carro buscar água. Vai no carro buscar água e depois chegava uma hora que não conseguia mais. Hoje em dia, os caras chegam juntos. Flash Wallonne, uma clássica que tem um monte de subida, meu. O que separa a Flash Wallonne é o Mur du Huy. O Mur du Huy, que é aquela parede de 1 km, que eu tive a honra de subir lá perto. Chegam 100 ciclistas juntos no Mur du Huy. E aí que espalhama. No passado, ficava separado já há muito tempo. Sensacional, eu não tinha nunca parado para pensar nisso. Vou te contar uma história. Nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, só se falava disso, maldito futebol. E naquela época eu era moleque, eu olhava, puxa o futebol, puxa o futebol. Mas naquela época era só futebol. Você não via mais nada na televisão, até porque não tinha nem TV a cabo. Então a gente tinha que torcer para a Rede Globo, transmitir alguma coisa, mas não transmitia. Era só futebol. Tá bom. Acontece que veio a TV a cabo e hoje nós temos um monte de programas de TV a cabo. Mas nós temos a internet. Exato. O futebol continua hegemônico como sempre foi. Mas vocês vê jogo de basquete na TV, vôlei na TV, corrida de Stock Car na TV. Você vê de democratizou tudo. E cadê o ciclismo? A gente depende, graças a Deus, que a ESPN transmite um monte de corrida. O resto. Aí as pessoas dizem, mas o futebol ainda tem mais. Eu fui fazer, uma vez, eu escrevi um post já faz alguns anos. Você entra na página do L'Equipe, que é a grande mídia esportiva da França. É futebol, é 1 metro de futebol na página até chegar no ciclismo. Mas se você clica no ícone ciclismo, lá no linkzinho do ciclismo, você tem tudo lá. Você vai no Marca ou no AS, que são as grandes mídias esportivas da Espanha, é a mesma coisa. É Real, Barça, Real, Barça, Real, Barça.
Aí tu clica no ícone ciclismo, um monte de tudo. ciclismo. Bélgica, todos são iguais. E no Brasil, escolhe. Você não vai achar ciclismo nem em cima, nem embaixo, nem no link, nem em lugar nenhum. É difícil. E o que eu digo, sabe o que é? O ciclismo não se dá o respeito no Brasil. E a mídia não dedica espaço para quem não se respeita. Por que eu vou respeitar o ciclismo se eles mesmos não se respeitam? Então, esqueçam o futebol. A culpa não é do futebol. Entenderam? Aqui, ó. Ó, o ciclistinho aqui, ó. Bom, eu sei qual é o grande ídolo dele, né? Mas eu vou te perguntar. Antes do Ed Merckx, ou tirando o Ed Merckx, ou melhor dizer, qual foi o grande ciclista belga? Eu acho que se chama Rik van Looy, ou Rik II. O início da história do ciclismo belga, teve 2 ou 3 que ganharam o Tour de France. Sylvain Maes, Philippe Thies. Mas aí surgiu um cara chamado Rik van Steenbergen. Rik I. Rik van Steenbergen foi campeão mundial 2 vezes, ganhou o Tour de Flanders 3 vezes. Foi campeão mundial 3 vezes, ganhou o Tour de Flanders 3 vezes, foi campeão. Corria contra Fausto Coppi e ganhava de Fausto Coppi numa série de provas. Isso o tornou um fenômeno na Bélgica, um homem enorme dos anos 50. Depois, logo em seguida, quando Van Steenbergen estava ficando velho, veio o Rik van Looy, Rik II, chamado de O Imperador. Ganhou os 5 monumentos. Ganhava etapas de todos os Grand Tours porque era muito rápido. Ele era um Tom Boonen, uma musculatura invejável, mas não era corredor de Grand Tour também, não ganhava montanha, né? E quando o Rik van Looy estava ficando velho, surgiu o Ed Merckx, menino, e aí, né, o canibal, né? O canibal. Só que eu acho que uma coisa que isso existe em qualquer esporte, até no Brasil, quando surge um grande campeão, você estimula a novas gerações chegarem, né? Então essa dupla, Steenbergen e Van Looy, eles fizeram surgir a geração do Ed Merckx. Ele teve Merckx, Godefroot, Le Mans, Verbeek, Dierix, De Vlaeminck, os 2 irmãos, Martens, Pollentier, De Meyer, a lista interminável de caras que ganharam clássicas. A geração de ouro do ciclismo belga, que vai de 65 a 75, ganhava tudo. Ainda teve Van Impe, que ganhou o Grand Tour. Johan de Mink, esqueci do Johan de Mink, que ganhou o Giro de Itália em 78. Foi o último vencedor de Grand Tour da Bélgica. Foram assim, depois de Ed Merckx foi Van Impe, Tour de France 76, Michel Pollentier, Giro de Itália 77, e Johan de Mink, Giro de Itália 78, e aí acabou. Mas essa geração monstruosa, né? Monstruosa. E aí eles esperaram, aí não sei se você sabe, mas assim, bom, você não sabe pela idade, mas assim, quando o Pelé parou de jogar futebol, qualquer moleque que fazia embaixadinha era o novo Pelé. Vários jogadores brasileiros sofreram dessa maldição de ser o novo Pelé. Sim. Rapaz, o novo Senna, o Rubinho. O Rubinho foi vice-campeão mundial 2, 3 vezes, mas maldito, porque não ganhou. Cara, querer competir contra o fenômeno, fenômeno é fenômeno. Não tem como. E o Ed Merckx? Quantos garotos craques surgiram na Bélgica, mas foram amaldiçoados pela mídia porque não eram o novo Ed Merckx. Os principais foram Alphonse de Wolf, Daniel Willems e Claude Criquelion. Esses 3 caras que se profissionalizaram em 78, 79, o novo Ed Merckx, não foram. Foi surgir depois, olha, nos anos 90, Johan Museeuw, que foi campeão mundial, ganhou que é uma outra lenda. Lenda, né? 3 Paris-Roubaix, 3 Tour de Flandres, Gent-Wevelgem, Het Volk, rei dos pavês, e depois veio a onda do Tom Boonen. E aí você teve Steen de Volder, que ganhou 2 vezes o Ronde. Agora você tem o nosso Greg Van Avermaet. Começou a construir. 29 anos, demorou, coitado. Eu falava que o Van Avermaet era um ciclista que não sabia ganhar corrida. Isso é uma coisa que eu falo, sabe? Tem ciclista bom, tem ciclista forte, mas não sabe ganhar corrida.
Ganhar corrida, palavra de um ciclista, né? Que não sabia ganhar corrida. Não sabia, chegava perto, mas não ganhava. Porque é diferente. Ganhar corrida é diferente. Pega o pelotão nacional de qualquer era, é assim, você tem 200 largando e tem aquela meia dúzia que sempre eles ganham. É verdade. Um se destaca mais, ganha mais, mas não é qualquer um que ganha. Tem que ter um faro diferente, a hora certa de atacar, as habilidades certas. Eu falei pra vocês que eu sabia qual era o ídolo do Fernando Blanco, né? Ele vai falar um pouquinho agora aqui, não só do ídolo, mas do encontro dele. Rapaz, desde 77, quando eu comecei a correr, que Fred Martins era o grande nome do meu imaginário, né? E eu não sabia nem como era a cara dele, porque naquela época não tinha notícias no Brasil. Quando eu fui descobrir o cara, ele já estava parando de correr e tal, mas aí eu fui colecionando revistas, livros dele e tal, até que um dia eu consegui conhecê-lo pessoalmente. Foi em 2007, 30 anos depois de eu começar a correr. Eu estava numa viagem a trabalho em Paris, reunião da empresa, e eu peguei um fim de semana e corri para Roeselare, que é onde tem o Museu Nacional do Ciclismo Belga, né? Está escrito aqui, dá para ver, será? Wieler Museum. Wieler Museum é, isso em holandês, né? Museu Nacional de Ciclismo. E ele me recebeu super bem. Cheguei lá de surpresa. Não, é Mr. Martins. Ele falou, não, Mr. não. Mr. Martins é em casa, aqui é Fred. E aí nós tiramos fotos, né? Tiramos essas fotos juntas aqui. Eu comprei essa camisa da Flandria, porque estava tendo uma exposição sobre essa época do ciclismo da Flandria. Esse pôster aqui é dele vencendo a Volta da Espanha. O Martins ele era um sprinter que virou corredor de clássicas, que ganhou uma volta ciclística, um Grand Tour. Isso é raro. É raríssimo, né? E ele bateu um recorde que é impensável, né? Ganhou a Volta à Espanha de 21 etapas, ele ganhou 13 etapas. No sprint, no plano contra relógio e subida, em 1977, por acaso. Aí ele me deu um cartão postal assinado. Isso aqui, essa foto é do título dele de campeão mundial em 1981. Bernard Hinault em terceiro, Giuseppe Saroni da Itália em segundo. Aí a gente foi conversando, eu fui anotando, né? Ele me fez uma dedicatória, eu perguntei qual foi a melhor equipe dele, foi a Flandria Veldalano. Qual foi a vitória mais marcante da vida dele? Foi o Mundial de Praga em 1981, que é esse aqui. Qual foi a corrida mais difícil da vida dele? Ele escreveu aqui, London Prix, 1977 em Angers. London Prix é Grande Prêmio das Nações, que era um contrarrelógio duríssimo de 96 quilômetros, que acontecia todo ano na França, e que era de fato o campeonato mundial de contrarrelógio, que não existia oficialmente. E imagina, ganhar um contrarrelógio de 96 quilômetros. Hoje nenhum ciclista conseguiria. Nem contrarrelógio por equipe. Não, é uma vergonha esses 40 quilômetros que eles pedalam, né? Antigamente era tão longo. E foi um momento tão especial para mim que ele botou, eu até peguei o ticket do trem, coloquei aqui, essa foto, caricatura dele. E aqui foi um pouquinho da entrevista, né? Eu perguntei qual era o maior adversário dele, ele disse foi Ed Merckx. Falei, pô, mas ele não era sprinter? Não, era o Ed Merckx. Aí eu perguntei dos sprinters da época, ele falou que o Rick Van Linden não era um grande adversário, que o Patrick Sercu, que é o maior vencedor de prova de 6 dias, não era um grande sprinter, mas que o Jacques Esclasson, o francês, era. Os melhores amigos dele eram o Pollentier e o De Meyer, que ele ficou sumido em 79, mas voltou a andar bem em 80, e aí foi o grande ano dele em 81, que venceu 5 etapas do Tour, camisa verde e o Mundial. Contando que no Tour de 81 ele vendeu uma etapa para o Ed Plankaert. As pessoas aqui têm uma certa, sei lá, uma ingenuidade, acham que é tudo puro, corrida profissional tem negócio. Sim. Então um ajuda o outro. Essa é uma atividade que ainda acontece, né? Acontece, não é falado e tal. Mas ele me falou, e foi um caso clássico. E ele me contando que ainda treinava, mas só os domingos com os amigos. Aí eu chamei ele de campeão, ele falou assim, eu não sou mais um campeão, eu fui um campeão. Eu achei sensacional. Esse aqui foi um grande momento da minha vida. Fernando,
Obrigado, Eu que cara. agradeço. O papo era sobre ciclismo belga, mas o Fernando sabe tanto que é impossível a gente focar só num assunto. Acaba que a gente visitou várias coisas, eu acho que eu pelo menos aprendi pra caramba, não sei vocês, eu acredito que sim. Muito obrigado mais uma vez. Você é muito generoso comigo. Siga o Camisa Amarela e o Ciclismo Pro também, vale a pena.